Bom dia, professor Sandro. Bom dia, colegas. Dando continuidade ao texto do meu colega Lucas, o artigo intitulado Aquisição de linguagens por crianças surdas, reduzindo os danos da tolerância zero ao uso de abordagens alternativas, vou colocar o subtítulo do tema, ou vou abordar, que seriam os remedies, ou remédios. Eu acho que esse título, assim, ou essa colocação fica um pouco difícil de compreender. Então, eu vou substituir o subtítulo remedies por sugestões. Então, os autores do artigo sugerem, para redução de danos na aquisição da linguagem na criança surda, 4 itens importantes. O primeiro, é importante que um médico tenha contato ou seja instruído a oferecer aos pais a linguagem de sinais. Ou seja, assim, o médico não pode abordar a questão da surdez só sob o viés clínico. Então, o artigo aborda a seguinte situação: os pais deveriam ser informados por parte do médico que a língua de sinais não é uma língua inferior, não é uma gesticulação, não seria uma forma inferior de comunicação e que os pais deveriam, quanto antes, adquirirem essa língua, se não a tiverem, e ao mesmo tempo levarem a criança deles a aprender essa língua, ou seja, tanto pais quanto a criança deveriam ser imergidas num contexto linguístico da língua de sinais, para que essa criança pudesse obter em tempo hábil ou dentro do período crítico toda a complexidade da língua e ao mesmo tempo ser capacitada, então, para adquirir uma linguagem, mesmo que essa criança tivesse sido implantada. Ou seja, o médico deverá sugerir aos pais ou indicar aos pais também a língua de sinais e não fazer aquela escolha unilateral, só língua oral ou só língua de sinais. É muito importante, então, que esse médico também tenha conhecimento das questões de aquisição da linguagem. Então, o artigo sugere que os médicos também sejam, digamos assim, venham a obter formas de conhecimento a respeito disso, através de cursos, através de uma educação constante, a respeito de todos os avanços em termos da aquisição da linguagem na criança surda. Ou seja, o médico precisa estar informado, buscar cursos, ou serem oferecidos cursos também para os médicos de toda a área clínica, para compreender a questão da aquisição da linguagem para a criança surda, certo? Segundo item, não colocar demasiadas esperanças em cima do implante coclear. É necessário que os pais sejam informados devidamente sobre todas as possibilidades realmente positivas de um implante coclear, ou seja, não devem ser iludidos de que realmente o implante coclear venha a trazer audição para o filho deles, porque existe uma parte muito importante no artigo que fala sobre a questão tecnológica e a questão biológica, ou seja, o grande problema dos implantes cocleares não é a tecnologia, ou seja, o quanto eles estão avançados, ou quanto eles estão caminhando para se tornarem cada vez mais, como é que eu posso dizer, otimizados. A gente geralmente faz uma relação entre computador e o avanço da tecnologia de ponta em relação aos computadores e a questão do aparelho coclear, o aparelhinho, né? Também como ele sendo passível de um avanço a ponto de ele trazer realmente a possibilidade de se ouvir. Mas existe um problema aí que não está sendo abordado, segundo o artigo, que é a interface tecnologia-cérebro humano. Ou seja, a questão básica aí não é o quanto esse aparelho vai ser otimizado ou melhorado, mas a questão da leitura ou da interpretação do cérebro das ondas elétricas. Por quê? Um ouvido normal recebe a onda
na verdade, o som ele se manifesta por uma forma mecânica, né? Não é uma onda sonora. Eu não sei muito de física, tá? Então a onda sonora vem, entra no ouvido, vai até naqueles três ossinhos, né? Quando chega no martelo, a vibração se transforma de um impulso mecânico, vamos dizer assim, em impulso químico. E aí o cérebro consegue traduzir. O que acontece com o aparelho ou implante coclear? É um impulso elétrico, que chega até o cérebro e o cérebro não consegue traduzir. Então, existe uma diferença muito grande entre um ouvido natural e um implante. O implante faz vibração ou manda ondas elétricas para o cérebro e o cérebro não traduz, porque o cérebro consegue interpretar impulsos químicos. Ou seja, quando chega no martelinho, o próprio martelo transforma aquela onda sonora em impulso químico e o cérebro traduz. E isso o implante coclear não consegue dar. E é ali que os autores falam que está a grande questão e do que deve ser muito mais estudado, para que essa questão da envio de mensagem e tradução pelo cérebro aconteça. Porque não adianta o implante coclear por si só. Os pais precisam saber que o implante só por ele mesmo não vai funcionar. Precisa da ajuda de tudo que é tipo de mecanismo, de fonoaudiologia, de trabalho, porque o mecanismo por si só, ou seja, o aparelhinho por si só, não vai fazer o papel da orelha humana. E isso os pais muitas vezes não são informados. Terceiro ponto, o artigo fala sobre questões de problemas entre até que os pais saibam que o filho é surdo e até que seja indicado para o otorrino e até que seja feita a cirurgia e depois encaminhado para tratamento fonoaudiólogo, existem muitas passagens de um médico para outro e muitas vezes aí no meio do caminho não há informação entre um e outro, essa criança fica meio perdida. Então, não há uma comunicação entre esses médicos muitas vezes e no meio do caminho a criança fica meio que abandonada. E de um processo até outro, de repente, leva tanto tempo que passa o período crítico de aquisição da linguagem e essa criança, então, recebe o dano. Uma outra questão, para ser bem mais rápida, porque o meu tempo está terminando, é que os pais têm que entender que a criança não pode só fazer o implante e ir para casa, que isso não vai resolver. Porque o implante por si só, como eu já disse, não resolve o problema. Quarta posição, os autores falam que... Já vou colocar aqui, só um momentinho. Até a gente acaba esquecendo, né? Que o implante coclear deve ser estudado nas pessoas em que ele deu certo. E que os estudos devem avançar em torno disso para saber por que para alguns deu certo. E naqueles que deu certo, devem-se fazer um estudo mais aprofundado. Para quê? Para que o implante só seja colocado em crianças que realmente possam receber esse implante e ele dar certo. Ou seja, resultados de pesquisas sobre crianças surdas implantadas onde o implante deu certo. E por que nessas deu? Para que outras crianças com os mesmos perfis possam receber o implante e ele dar certo. E não fazer isso em qualquer criança. E para encerrar, a conclusão nos dá certas colocações importantes. Primeira, existe um relatório do Conselho da Europa que avalia estudos da aquisição da linguagem em crianças surdas em diversos países e num documento finlandês está escrito o seguinte: nenhum estudo mostrou até agora que uma criança surda congênita aprende a linguagem falada por meios de implantes em que ele ou ela possa lidar com comunicação normal fora do laboratório. Veja só. Segundo, esse mesmo conselho recomendou que seja ensinada a todas as crianças surdas a linguagem, aqui diz linguagem, mas é língua de sinais, enquanto elas aprendem a ler e escrever no ambiente da linguagem falada, e solicitou mais estudos na eficiência do implante coclear. Certo. Terceiro, são visíveis, mas eles são espaçados, os resultados positivos, ou seja, são visíveis, mas são muito raros. Então é difícil se apoiar nisso. Quarto, motivações econômicas por trás da indústria do implante coclear geram otimismo irrealístico na compreensão entre a interface
tecnológica e cérebro humano, que foi o que eu falei, ou abordei anteriormente. E os autores dos artigos referem o seguinte: nós acreditamos que nenhuma criança deve ser implantada, a não ser que exista uma chance muito forte que a criança irá ter comunicação oral excelente como resultado de implantação e reabilitação. E porque sabemos que a aquisição da linguagem de sinais em uma primeira idade leva à aquisição normal da linguagem, toda criança surda deve ser educada com uma língua de sinais como fator de proteção contra o dano da aquisição tardia da primeira linguagem. Aconselhar as famílias para fazer uma escolha estrita entre modalidades não é aconselhável. Então, enquanto os implantes não são enquanto os implantes são a tecnologia prevalecente no presente, aparelhos auditivos podem ter os mesmos benefícios sem os riscos. Muito obrigada, pessoal. O meu tempo está acabando. Desculpe eu trocar muitas vezes a palavra linguagem por língua, mas quando a gente traduz, usa o inglês, né? O inglês usa de uma maneira geral a palavra linguagem. Então, quando a gente faz a tradução, às vezes a gente se esquece que aqui língua, a gente usa o termo língua de sinais. Um abração, muito obrigada pela atenção e fiquem todos bem. Tchau.